Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia de escola dominical e eu gostaria de convidar os amados irmãos para poder abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura de Efésios capítulo 3, onde Deus vai falar ao nosso coração nesta manhã sobre vivendo na plenitude de Deus. Vamos fazer a leitura? A palavra do nosso Deus nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo de Efésios 3, Paulo, ele ora pela amada igreja, e ele ora pelas famílias da igreja, e ele coloca diante da igreja o quão Deus ele tem poder e o quão Deus é grande e manifesto para poder nos abençoar. E ele coloca então para nós de forma concreta, de forma clara, o quanto que a plenitude de Deus ela é necessária para as nossas vidas. Porque somente quando nós termos o verdadeiro conhecimento da plenitude de Deus e desfrutar e gozar dessa maravilhosa bênção que é a plenitude de Deus completa na nossa vida, é que nós vamos poder desfrutar das coisas gloriosas, das coisas grandiosas de Deus na nossa vida. Paulo ele pega e fala para nós que se nós conhecer o amor de Cristo, nós vamos entender que dele excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Todo o conhecimento e todo o conhecer do amor de Cristo está na plenitude dele. E nós precisamos de conhecer essa plenitude, de conhecer esse amor pleno, completo, concreto de Cristo, para podermos desfrutar deste amor como servos dele, também como igreja dele. E também a palavra de Deus nos fala aqui também no versículo 20, que Deus, ele é poderoso e que ele pode fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, e ele pode fazer infinitamente, de eternidade a eternidade. E o texto nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que todo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a palavra de Deus fala assim, que não existe nada que pode impedir o agir de Deus, que nada pode impedir a graça, a bênção e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que ele tem todo o poder, que ele é poderoso e que ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a palavra de Deus nos fala para nós assim, que o poder de Deus ele já opera nas nossas vidas, o poder de Deus ele já opera em nós, o poder de Deus ele já atua na vida da igreja, atua na vida dos teus servos, atua na vida de todos aqueles que como família de Deus vive em comunhão com Ele e está em comunhão com Ele e glorifica e adora o nome de Jesus Cristo. Também fala que para que eu
desfrute dessa plenitude de Deus, no versículo 17 diz assim, que Cristo deve habitar no nosso coração pela fé. Então o texto nos diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então a palavra de Deus nos ensina para nós que nós precisamos, para ter a bênção de Deus e também ter o conhecimento do seu amor, da sua plenitude, que nós precisamos de estar arraigados e alicerçados no amor de Cristo. E também o Espírito, deve habitar no nosso coração. E esse Espírito é o Espírito Santo, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele tem que habitar em nossos corações para que nós venhamos a desfrutar de todo o amor e de toda a plenitude deste amor de Jesus Cristo. Também nos ensina para nós que a palavra nos diz de que quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando nós tomamos o nome de Cristo, quando nós invocamos o nome de Cristo como família, tanto no céu como sobre a terra, Deus então, nos oferece o seu amor pleno, e a sua plenitude é revelada a cada um de nós e a cada família, a cada membro da Igreja de Cristo. Mas uma coisa que o texto também nos ensina e que Paulo nos ensina é que nós, para conhecermos esse amor, essa plenitude de Cristo, nós precisamos nos pôr de joelho, nós precisamos de orar, nós precisamos de colocar os nossos corações ligados intimamente no Senhor. Que a nossa oração e o nosso coração possa ser pleno diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Ele seja toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Muito importante, meus irmãos, nós olharmos que a palavra também nos ensina aqui no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então a palavra de Deus fala assim para nós, que nós precisamos ser fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Que nós devemos ser fortalecidos interiormente, que esse homem fraco que nós somos, ele deve ser interiormente transformado, fortalecido, renovado pelo Espírito Santo do nosso Deus, e assim nós podemos ter um coração pleno e voltado para o nosso Deus, e desta forma então desfrutar de todo o seu amor e da plenitude deste amor que está em Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando fala de amor, ela fala de uma forma que nos constrange, porque o verdadeiro amor, ele foi demonstrado por Jesus, foi demonstrado pelo seu Pai, que enviou o seu único Filho para poder pagar por todos os nossos pecados e derramar o seu sangue ali na cruz. Paulo, ele nos ensina que devemos orar, que devemos nos pôr de joelhos diante do Pai, diante do Deus Todo-Poderoso, e também que nós devemos também buscar da riqueza da glória de Deus, que nós devemos pedir a Deus para que nos fortaleça com o seu poder, pedir a Deus, que o seu poder possa renovar o nosso coração e renovar a nossa mente e também o nosso interior. Outra coisa que Deus nos ensina,
que isso só será possível ou acontecerá se Cristo habitar no nosso coração pela fé. E que nós devemos estar arraigados, alicerçados no amor de Cristo. Que a amada igreja possa viver, desfrutar da plenitude deste amor nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E que a plenitude que Deus tem para oferecer para cada um de nós possa ser vivido por cada um de nós, pela Igreja de Jesus Cristo, pelas famílias de Jesus Cristo, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, mas acima de tudo, que nós venhamos ser testemunho vivo e ocular da plenitude e da glória do nosso Deus. Vivendo na plenitude de Deus. Meus irmãos, quando nós vivemos na plenitude de Deus, não há nada que possa tirar de nós a vitória. E a palavra de Deus nos fala sobre isso, ela promete isso para cada um de nós. Aqui no versículo 20 nós podemos observar o que Deus fala sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, o poder de Deus opera em você. O poder de Deus opera na sua igreja gloriosa. E nada vai poder impedir o agir de Deus nas nossas vidas, ou a bênção de Deus nas nossas vidas. Então o texto nos diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que a igreja possa viver neste momento na plenitude de Deus e desfrutar da bênção de Deus, das riquezas de Deus e das suas promessas para as nossas vidas. Que Deus possa infinitamente operar gloriosamente na vida de cada família da nossa igreja IPB da Graça. Que Deus possa realizar os seus milagres gloriosos e poderosos na vida desta igreja, e que nós possamos, lá na frente, daqui a pouquinho, logo mais, glorificar o nome de Deus, adorar esse Deus tão maravilhoso que é o Deus da nossa vida, e dizer: Senhor, nós te agradecemos, Senhor, obrigado, porque o Senhor provou do seu amor para com a sua igreja, o Senhor provou do seu amor para comigo. Obrigado, meu Deus, porque eu vivi na sua plenitude, nesses tempos difíceis, nesses momentos tão difíceis que a nação brasileira está vivendo e que as famílias da nossa igreja também estão vivendo e da nação brasileira está vivendo. Que o nome de Deus seja glorificado e que o nome de Deus cresça cada dia mais e que o nome dele seja temido e que o nome dele seja adorado para a honra, glória e louvor do seu próprio nome. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu na escola dominical desta manhã. Te agradecer, ó Deus, porque nós podemos viver na sua plenitude. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos desfrutar da plenitude do seu amor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas e a vida das nossas famílias. E também, ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem prometido à sua igreja e também por tudo que o Senhor tem feito e operado na vida daqueles que necessitam da sua misericórdia, do seu amor e também da salvação que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, ó Pai, porque temos pecado contra ti e nós precisamos do seu amor, da sua misericórdia, nós precisamos
de viver na tua plenitude, de conhecer mais e mais do seu amor e provar mais e mais desse amor tão maravilhoso que o Senhor tem para poder oferecer a cada um que abrir o seu coração e que aceitar o Senhor como Salvador das suas vidas. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada família, que você tenha um almoço maravilhoso, abençoado, que o seu dia seja um dia iluminado pelo Senhor Jesus Cristo. E essa é o desejo do evangelista Paulo, da Igreja IPP da Graça. Que Deus derrame ricas bênçãos nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém.